Rádio Conectados, Itaipava e Rio de Janeiro. Fala, turma ligada aqui no nosso Placar Esportivo. E aí, tudo bem em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja sintonizado? É sempre bom ter a tua companhia por aqui. A gente fala de futebol agora nos próximos 30 minutos. A gente conversa, falando, sempre te mantendo bem informado, trazendo detalhes e tudo mais pra você aqui na programação. Então, chegou a hora daquela resenha bacana, aquela resenha que você fica sabendo, vai pra sua resenha lá de futebol, pro teu churrasco, o futebol da segunda lá, e aí já acaba comentando, pô, você viu o que deu na rádio lá? Pô, o cara lá do Placar Esportivo falou lá que o Neymar tá voltando pro Santos. Como assim o Neymar tá voltando pro Santos? Pois é, então, tem tanta informação que a gente trabalha e traz pra você por aqui, e é muito gostoso saber que você ouve e leva essa informação que a gente trabalha aqui. Nós somos uma equipe pequena, mas sempre valente para poder trazer a informação com credibilidade. Para isso, eu te convido para vir pro nosso Placar Esportivo com os destaques da edição de hoje. Placar Esportivo. Tudo sobre a Copinha e os semifinalistas. Vamos falar do Cariocão e do Paulistão, que teve empate no Santos. Falando em Santos, Neymar está apalavrado com o clube. Falta detalhes da rescisão com o Al Hilal. E final de semana de clássicos na FC Series. Tudo pra você chegando a partir de agora no nosso Placar Esportivo. Hoje, graças a Deus, é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Parece que janeiro já tá em 74 de janeiro. Rádio Meu Deus do céu, não passa janeiro. Eu sou o Sandro Barcelos e digo muito, mas com muito prazer pra você. Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Vem que vem comigo, porque está no ar o Placar Esportivo. Seu pós-jogo é no Placar Esportivo. Fala, turma! E aí? Tudo bem, então? Começamos mais uma semana e você bem informado por aqui. É muito bom ter a tua companhia. Muito obrigado mesmo de coração por essa parceria legal que a gente sempre forma aqui no nosso Placar Esportivo. Hoje, graças a Deus, segunda-feira, 20 de janeiro já, faltando apenas 11 dias para fechar aí o mês de janeiro e adentrarmos no mês de fevereiro. E sempre bom com a tua companhia, isso que é muito legal. A gente ter a tua companhia ligada por aqui é bom demais, e a gente poder conversar, falar de futebol, ter essa resenha muito legal que a gente sempre tem por aqui, tá certo? Mais uma vez, obrigado pela audiência, e não esqueça, dá um pulinho nas redes sociais da rádio, que são várias redes sociais, só ir lá no YouTube, Facebook, Instagram, enfim, só procurar que a gente tá por ali, é bem fácil, e aí você pode seguir a gente com todos os conteúdos que a gente coloca pra você sempre, né, com credibilidade, com informação, buscando nas fontes e tudo mais, né? Somos uma equipe pequena, né, na abertura, uma equipe pequena que luta, trabalha com informações, contatos e tudo mais. A gente tem muito contato espalhado pelo Brasil afora, que nos auxiliam com informações e tudo mais, e isso é bem bacana. Bom, eu começo falando de Copinha porque os duelos das semifinais da Copinha 2025 já estão definidos, tá? De um lado da chave tem Corinthians e Grêmio, que garantiram a classificação neste domingo, e se juntaram a São Paulo e Criciúma, que conseguiram a vaga no sábado. São Paulo e Criciúma então se enfrentam na terça-feira às 19h30 em Araraquara. Tá? Você pode acompanhar essa transmissão da Copinha, se você torce pro São Paulo ou pro Criciúma, lá na Cazé TV. E na quarta-feira, o duelo entre Grêmio e Corinthians. A Federação Paulista de Futebol ainda vai divulgar o horário e o local, tá? O Corinthians passou pelo Vasco em Santo André. Guinegão marcou logo aos 6 minutos do primeiro tempo e definiu a vitória por 1-0. O Grêmio, um partidaço, conquistou a vaga no confronto emocionante com o Palmeiras. Saiu perdendo de 1-0, fez 2-1, levou o empate e aí fez o gol decisivo aos 39 minutos do segundo tempo para ganhar por 3-2, impedindo um derby paulistano inédito na história do torneio. Poderia ter, né, Corinthians e Palmeiras, mas o Grêmio foi lá
ninguém avisou o Grêmio foi lá e tirou a vaga do Palmeiras. Dos 128 times que começaram o torneio, restam apenas 4 pela briga do título. A final está marcada para sábado, dia 25 de janeiro, que marca o aniversário aí de São Paulo. O mata-mata da Copinha é disputado em jogo único desde a segunda fase. Em caso de empate no tempo normal, a disputa vai para os pênaltis. Placar Esportivo. Falando de Copinha, né? A gente falou de Copinha, esse cara que eu vou falar agora jogou Copinha e esse cara é sensacional, hein? Bom, Santos está muito otimista quanto ao retorno de Neymar à Vila Belmiro, tá? Tá muito otimista. A semana será decisiva para o craque conseguir a rescisão do vínculo com o Al Hilal da Arábia Saudita, chegando ao Peixe por 6 meses, livre de qualquer tipo de vínculo com o clube saudita, deixando de lado a possibilidade de retorno por empréstimo. Embora esteja encaminhada a rescisão, não é tão simples assim, tá? Há um acerto financeiro a ser feito, já que restam cerca de 65 milhões de dólares, aproximadamente 400 milhões de reais para Neymar receber do Al Hilal, e o jogador não abre mão desse valor neste momento, embora queira ser liberado. O contrato vigente tem validade até o meio do ano e, embora tenha tudo alinhado com o Santos para retornar, Neymar vai precisar convencer os árabes sobre sua saída. Há a possibilidade do pagamento ser alongado por mais 6 meses, facilitando o fluxo de pagamento para o clube árabe, tá? Pode ser assim. O Santos acompanha tranquilo a situação porque já tem um acordo com o craque para o retorno até o meio do ano, assim que a rescisão acontecer. Algo que pode acabar se arrastando até o fim de janeiro, né? A ideia não é postergar demais o tema para que o craque jogue o Paulistão. A situação tem avançado desde a semana passada, quando o técnico Jorge Jesus disse em entrevista coletiva que não conta com o jogador para o Campeonato Saudita. Inclusive, a gente trouxe aqui a palavra do Jorge Jesus, né? Pois Neymar não teria conseguido acompanhar o ritmo dos colegas nos treinamentos diários. O Santos agiu rapidamente e produziu 24 horas depois um vídeo narrado por Pelé mostrando ao pai do craque os motivos pelos quais ele precisa retornar ao clube neste momento da carreira para voltar a jogar o seu melhor futebol. A produção emocionou o staff do jogador. E aí, né, tocou no coração. A informação ela é confirmada pelo próprio Neymar, pai dessa negociação, que já teria tudo acertado com o Santos, porém precisa resolver esse lado em relação ao clube árabe, o Al Hilal. Cara, 400 milhões de reais é o que o Neymar tem para receber ainda. 400 milhões de reais. Toda essa negociação precisa ser resolvida para poder deixar o Neymar, por exemplo, para receber esse valor. Uma das possibilidades que a gente até trouxe aqui é de que esse pagamento possa ser feito a partir do meio do ano até o final do ano, para que o Neymar pudesse dar uma folga ao fluxo de caixa da equipe do Al Hilal, e assim a equipe se organizar, né, que financeiramente, para que pudesse ficar aí 6 meses, não vai dar 6 meses, vai dar 5 meses, né, sem poder pagar aí o salário do Neymar. Lembrando que o Neymar não joga o Campeonato Saudita porque não foi inscrito, mas ele joga a Champions League asiática, ele joga a Champions League, né? Mas os jogos da Champions League são mais espaçados em relação ao que tem no Campeonato Árabe. E a própria entrevista do Jorge Jesus semana passada, ele falou das condições de Neymar, que não tem condições de jogar, ele não está no mesmo ritmo dos seus colegas. A gente traz aqui para você relembrar o que ele falou. Quanto ao Neymar, não tá fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição e quando estava quase a avançar voltou-se a lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, é um jogador de top mundial, mas o que é verdade é que fisicamente não temos conseguido, eu não tenho conseguido acompanhar portanto a equipa, pois também não é fácil.
temos que tirar um jogador estrangeiro para poder inscrever o Neymar. O Neymar está inscrito na Champions. Na Champions da Ásia, como é o Libertadores. Portanto, só não está inscrito nunca competição, que é o campeonato. Mas também temos 2 competições e ele não está inscrito. Ele também, certeza que vai decidir a vida dele. Bom, não consegue aqui, só tem contrato com o Al-Hilal e o resto já não me compete a mim falar mais alguma coisa sobre a situação particular dele, porque ele neste momento não tá, ainda hoje não fez parte dos convocados. Pois é, mas aí ele não tá inscrito para jogar o campeonato árabe, não vai conseguir ritmo de jogo para poder jogar a Champions da Ásia, cara. É muito controverso. Eu acho que é uma questão já mais de relacionamento. Neymar e Jorge Jesus não se acertaram e aí então acaba acontecendo isso, né? Neymar foi para lá, curtiu uma lesão, ganhou dinheiro pra caramba, não jogou o contrato, jogou acho que 5 partidas no máximo, se é que jogou 5 partidas no máximo, né? E aí a situação vai ficando cada vez mais complicada pro Neymar no clube árabe. Por isso, e ele tem mercado, né? Se ele for pra Europa, ele tem mercado. Por isso até que essa situação do Santos para jogar só meio ano é no sentido de que o Santos ele vai ter uma recuperação, vai estar em casa, vai ter condições de se recuperar e tudo mais. Então, por isso que a proposta é interessante para o Neymar, que aí no meio do ano ele teria condições já de poder voltar à Europa, jogar por um grande clube, retornando já da sua forma física e tudo mais. E o interesse dele é justamente jogar o Campeonato Mundial. Ele quer jogar o Campeonato Mundial. Para isso, ele tem que ir para alguma das equipes que estão inscritas no campeonato. E o Inter Miami seria o seu maior objetivo, para poder formar de novo o trio MSN junto com o Messi e com o Suárez, e assim formar o trio e jogar o Campeonato Mundial pelo Inter Miami, né, com o trio MSN. O grande problema lá no Inter Miami para levar o Neymar é a questão financeira. Justamente o fair play financeiro impede de que o Inter Miami possa pagar um valor absurdo, astronômico aí, para que o Neymar vá jogar lá no Inter Miami. Um pouco mais complicada a situação, né, envolvendo o Neymar. Notícias esportivas do Brasil e do mundo. É aqui, Placar Esportivo. Antes de ir pro intervalo, notícia que mexe com o Corinthians, é isso mesmo. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, diz que não vai buscar a justiça comum para tentar impedir a votação do seu impeachment nesta segunda-feira, hoje pelo Conselho Deliberativo do clube. Em dezembro do ano passado, os membros do órgão se reuniram para tratar do assunto, mas Augusto Melo obteve uma liminar judicial minutos antes do início do encontro, determinando que a votação não fosse realizada. Desta vez, porém, o presidente do Corinthians afirma que deseja que a reunião aconteça. Abre aspas, não vou buscar a justiça. Eu dei ordem, deixa acontecer. Está na hora de acabar isso para ver se esses caras sossegam. Eles esperam 2 anos e se candidatam. Eles sabem que não tem mais condições de vencer uma eleição no Corinthians. Esses grupos, essas pessoas que não estão mais aqui por incompetência, estão aí falando abobrinha. Vocês vão ver no final. Vamos ver quem deve algo. O clube tem órgãos competentes. Não preciso ir para a imprensa. Resolve dentro do clube. Essas pessoas que fazem mal têm que ser expulsas do Corinthians. Fecha aspas, declarou aí o Cartola após a vitória da equipe por 2-1 sobre o Velo Clube. E abre aspas, mais uma vez uma tentativa de golpe, querem o poder na mão grande. Não vai acontecer, fecha aspas, disse o presidente Augusto Melo. O pedido de impeachment se baseia primordialmente nas supostas irregularidades do contrato com a Vaidbet, que ainda está sob investigação da Polícia Civil e também do Ministério Público. O Fantástico da Rede Globo, programa Fantástico que passa todos os domingos, noticiou, né? Fez uma grande cobertura sobre a questão do impeachment não do impeachment, na verdade sobre o caso da Vaidbet, aonde teria aí repasses errados e tudo mais, alguém deixou de ganhar a comissão e tudo mais. Bom, enfim, tá complicada a situação perante a investigação da polícia, que já conseguiu encontrar aí fraudes
né? Empresas laranjas que receberam aí os repasses de R$1.400.000. Foram 2 depósitos de R$700.000. Complicada a situação aí. Mas eu acho que o Augusto Melo não será impeachmentado. Eu acho. Notícias esportivas do Brasil e do mundo. É aqui, Placar Esportivo. Nós vamos para o primeiro intervalo aqui do nosso Placar Esportivo. Você não sai daí, a gente já volta trazendo mais informações aqui na programação. Profissionalize suas vendas com o Compre Aqui. Crie uma loja online, catálogo ou cardápio digital e receba pedidos direto no WhatsApp com pagamento via Pix, cartão ou dinheiro. Gerencie tudo em um painel facilitado por menos de R$ 1,70 por dia. Crie sua conta, cadastre produtos e comece a vender em minutos, agilizando o atendimento sem taxas ou comissões. Tenha uma loja virtual conectada ao Facebook, WhatsApp e Instagram. Fale com um de nossos consultores. 24 99833 1535 e solicite seu teste grátis. 24 99833 1535. Compre Aqui. Transforme suas vendas agora. Rádio Conectados. Tudo bem? De volta ao nosso Placar Esportivo, trazendo a informação com você aqui na melhor programação. Rádio Conectados. Itaipava. Bora, turma! Obrigado pela audiência mais uma vez, pelo carinho. Nosso Placar Esportivo dessa segunda-feira, dia 20 de janeiro, está no ar aí, trazendo a informação pra você. Bom, não esqueça aí de seguir as redes sociais, que é muito legal a gente trazer lá as redes sociais. A gente tem um trabalho muito legal nas redes sociais e conta contigo lá, tá? Conta contigo lá. Deixa eu falar pra você do Campeonato Carioca. Eu quero mandar um abraço aqui pro Eleandro, tá? E também pra Adelina, tá? O Eleandro e a Adelina mandaram aqui pra mim o seguinte: Sandro, tudo bem? Por que você não fala do Campeonato Carioca? O que tá acontecendo? Você não quer falar dos times do Rio de Janeiro, é? Bom, então vamos lá, já que eu vou atender aqui o Eleandro e a Adelina, que pediram pra falar aí do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, ele é dividido em duas partes, tá? A Taça Guanabara e aí depois vem a Taça Rio. A Taça Guanabara, que seria o primeiro turno do campeonato, ele vai classificar 4 times pra semifinal, tá? Ele classifica 4 times para a semifinal. Então, é o primeiro colocado contra o quarto colocado e o segundo colocado contra o terceiro colocado, tá? Aí a Taça Rio, que daí é os 8 mais bem classificados no geral, tá? E aí apenas uma equipe é rebaixada, tá? Apenas uma equipe é rebaixada. Esse é o Campeonato Carioca. O que acontece? Os grandes times, Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo, não estão colocando seu elenco principal no jogo, nos primeiros jogos, tá? Não colocaram nas 3 primeiras rodadas. Por quê? Porque as equipes estão voltando, estão em pré-temporada. O Botafogo voltou semana passada, o Fluminense está em pré-temporada, o Vasco está em pré-temporada e o Flamengo, né, tá lá na FC Series e volta dos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, o Cruzeiro jogou o clássico contra o Atlético, já não vamos falar disso, lá nos Estados Unidos. No domingo, o Fernando Diniz estava dirigindo o time contra o Itabaiana, contra Tombense no Campeonato Mineiro. Então, é uma loucura, cara, os times ainda não estão em condições de entrar em campo e os estaduais já começam cedo demais. Então, o Campeonato Carioca, ele tá na 3ª rodada, tá? Pra você ter uma ideia, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa e Volta Redonda são os 4 times que estão em primeiro, tá? São os 4 times que estão em primeiro, tá? Então, o campeão da Taça Guanabara, ele acontece então, né? Ele leva o título, né? O campeão da Taça Guanabara, e aí depois os 4 jogam uma semifinal aqui. Então, para você ter uma ideia, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa e Volta Redonda jogariam essa semifinal, ficando de fora Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo. Os 4 times estão lá. Só o Botafogo entraria na semifinal da Taça Rio, tá? Só o Botafogo entraria. E, cara, sabe, tipo, realmente é uma situação bem complicada, cara, né? É bem complicado o que tá acontecendo com os times cariocas. Só que nós estamos na 3ª rodada, tá? E nós temos ainda mais 11 rodadas. Nós temos mais 3 para 11
São 8 rodadas? Tem mais 8 rodadas. E agora os times vão começar a colocar aí suas equipes titulares, né? Só que também, né, a diferença do Maricá, que é o líder, para 7 pontos, pro Flamengo, que tem 1, são 6 pontos, 2 rodadas, tá? Pro Fluminense, são 5 pontos, são 2 rodadas. O Vasco tem 3 pontos para 7, 2 rodadas. O Botafogo tem 3 para 7, são 2 rodadas. Bom, enfim, tudo pode acontecer ainda, mudar ainda toda essa situação. A única equipe que vem jogando, que colocou aí seus titulares ou alguns titulares, foi a equipe do Vasco, né? O Vasco que vai colocando aí alguns atletas, alguns jogadores aí que já tem condições de poder estar em campo e aí vão enfrentando as equipes. Mas o Carioca é isso aí, cara. Não tem muito o que falar do Campeonato Carioca, porque realmente os times principais, os elencos principais já estão em pré-temporada e ainda não tem condições de estar em campo, o que é mais complicado. Placar Esportivo. Já no Paulistão, nós temos algumas equipes trabalhando firme. Por exemplo, o Santos. O Santos está jogando com o seu time, com vários jogadores titulares. Guilherme, autor do gol, né? Guilherme, Tassiano, que já estreou, Diego Pituca, o goleiro Gabriel Brazão. Bom, enfim, o Santos tá jogando com o seu time. E o Santos, perdendo de 1-0, levou o gol aí do Jean Dias, acabou empatando em 1-1 num jogo que ficou marcado aí pelo ritmo mais intenso da Ponte Preta em relação ao Santos, tá? Então, Ponte Preta e Santos ficaram no 1-1 neste domingo, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida ficou marcada aí pelo ritmo mais intenso da Macaca, principalmente na primeira etapa, com a atuação marcante de Jean Dias, que incomodou muito a defesa santista e acabou abrindo o placar. O Peixe voltou do intervalo com algumas mudanças e conseguiu o empate ainda no começo da segunda etapa. A partir daí, a intensidade dos dois times caiu muito de produção, o que impactou para que o placar não fosse mais alterado. Realmente eu vi os lances, tá? Os lances de Ponte Preta e Santos, cara, sinceramente, cara, o que foi Rádio esse primeiro tempo, simplesmente surreal, cara. O Ponte Preta dando um calor no Santos. E o Jean Dias, mas praticamente quase todas as jogadas o Jean Dias estava presente dentro da área, ou ele dá uma assistência, ou ele dá um passe, ou ele tá posicionado, ou ele tira um zagueiro, ou ele conclui a gol. Cara, olha, foi muito movimentado o que aconteceu na partida lá em Campinas. Foi um baita jogo, tá? Foi um baita jogo, achei que foi um jogo muito interessante, um teste bom pro Santos, né? Pra quem tá voltando aí da Série B, foi um teste muito legal de mostrar força, né? E aí o técnico Caixinha, o Pedro Caixinha, conseguiu movimentar aí bem as substituições e deixando o Guilherme aí mais uma vez sendo o artilheiro do jogo. Guilherme foi lá e empatou pro Santos. Um bom jogo, merecia realmente esse jogo para a equipe do Santos, né? Dar mais uma testada, apesar da Ponte Preta estar meio decadente, caiu para a Série C, vai ter que correr atrás muito, porque se cair para a Série D, a Ponte Preta já vai ficar aí quase sem calendário, né? Vai ficar quase sem calendário jogando Paulistão e tem que conquistar a vaga para a Série D, o que é ruim, né? Então fica quase sem calendário. Se não tiver uma boa atuação dentro do Campeonato Paulista, não vai para a Série D. Então a Ponte Preta tem que cuidar esse ano para não cair para a Série C, e a Ponte Preta fazer uma Série C aí no mínimo para se manter pro ano que vem. Tem o projeto aí de subir para a Série D. Vamos ouvir os técnicos. De um lado a gente ouve o técnico mandante, que é o Alberto Valentim. Boa noite a todos. Fica assim um gosto amargo depois do jogo por esse empate, né? Mas a gente tem que lembrar que é um ponto ganho, porque foi contra uma grande equipe. Mas pelo que a equipe apresentou, principalmente no primeiro tempo, fica esse gosto amargo, como eu falei, desse empate. Em relação aos quadros laterais, que esses jogadores são polivalentes, né? Eles fazem mais de uma posição. Isso dá ao treinador essa opção de oportunidade de colocá-los em posições diferentes. Por isso foi a minha decisão de iniciar com esses jogadores. Você falou bem, a gente, mesmo depois da vitória, na primeira rodada, a gente falou desse desgaste, dessa curta temporada que foi, menos
sessões de treinos comparando aos anos anteriores. O que a gente tem feito como eu falei, a gente aproveitou muito a nossa pré-temporada para que nós levássemos o máximo de condição física, que é uma base depois que vai ser para o ano todo. Mas de todo jeito tem um desgaste, né? Se nós lembrarmos bem, nós ficamos com a partir dos 33 minutos do primeiro tempo, com um a menos, um campo pesado, viagem, e tem esse desgaste normal, né? E se tratando de um jogo depois de 3 dias, é lógico que a gente carrega um pouco junto com eles. Nós e o Santos também, tá? Não é só nós, não. É o que a gente tem hoje para colocar em campo. Por exemplo, hoje eu fiz 3 substituições obrigatórias, porque esses 3 jogadores pediram para saírem, e a gente fez o quanto antes para não vir uma possível lesão. E também eu vi ele, o Gajo, o Pedro Caixinha. É muito claro, é muito evidente, sim. Não diria técnica, Rádio Conectados, Itaipava e Rio de Janeiro. Mas não é todo. Eu disse-vos desde o primeiro momento que nós fizemos a nossa apresentação que eu não viria para aqui contar histórias que não tinham passado dentro do campo. E a verdade é que hoje, na primeira parte, não existimos. Posso-vos dizer, porque já falei com o grupo lá dentro, e a minha presença aqui vai ser sempre para defender o grupo. Nós temos que entender qual é a instituição que estamos a representar. Temos que entender que nós temos o compromisso de jogar da mesma maneira em casa do que jogamos fora. Essa é a grandeza do clube que estamos a representar, e não podemos em 3 dias, mesmo com algumas alterações, deixar de jogar à nossa maneira, colocando em prática os nossos comportamentos. Então, na primeira parte, eu diria que não só em termos futebolísticos, mas derivado daquilo que foi uma atitude superior do adversário, uma vontade superior do adversário de querer jogar o jogo, nós acabamos por ser penalizados futebolisticamente, o que quer dizer que, se pensarmos só em jogar o jogo, mas não tivemos essa atitude, não tivemos essa intensidade e não temos um bloco, dificilmente nós conseguimos ter essa regularidade e essa consistência. Na segunda parte, fomos uma equipa que reagiu. Na segunda parte, gostei da reação da equipa. Aliás, a equipa deu-se mesmo a mostrar que estava perdendo o orgulho nesse caráter, mas mais uma vez, nós não somos reativos, não podemos ser reativos, temos de ser proativos. Há muito trabalho a fazer, e há uma coisa muito clara que o grupo também hoje ficou com essa ideia. Quando não podemos ganhar, não podemos perder. Mas um clube desta grandeza não pode celebrar empates. Temos que olhar em frente sempre para a conquista de 3 pontos. Placar Esportivo. E pra gente fechar o nosso placar esportivo, vamos falar de Palmeiras, porque clube com o maior número de sócios adimplentes entre as séries A e B do Brasileirão, o Palmeiras abre 2025 prevendo novos recordes. O clube projeta receber 80,3 milhões de reais com a arrecadação do programa Avante ao longo do ano. Isso representa cerca de 8% da receita total do Verdão. A previsão dos valores, por sua vez, tem como norte a manutenção da base de adimplentes da última temporada, formada por quase 200 mil sócios até dezembro. Além do crescimento do Palmeiras Pay, que fez o clube ganhar quase 100 mil associados ativos nos últimos anos. Há também uma previsão de reajuste nos valores dos planos Avante, com base na inflação, algo que não acontece desde 2019. Ainda não foi definido o percentual do aumento e nem de quando isso vai acontecer. É um aumento de quase 20 milhões de reais em relação ao previsto no ano passado, quando o clube orçou 62 milhões de reais a receber por meio do Avante em 2024. Essa meta foi batida ainda em outubro, quando o Palmeiras atingiu 62,2 milhões de reais no acumulado do ano, segundo registrado no balanço. Em novembro, por consequência, o clube calculou uma nova estimativa, alcançar 70 milhões de reais com o programa até o fim de 2024. Os balanços dos últimos 2 meses ainda não foram divulgados para atualizar esses números com precisão. O Avante está ativo desde 2009 e tornou-se parte importante nas finanças do Verdão, ganhando mais força ainda com a criação do Palmeiras Pay, que é uma plataforma digital que une cobrança, conta bancária e produtos ligados ao clube. Ao longo de 2025, a torcida ainda será parte importante na arrecadação do Palmeiras em outros dois setores: a arrecadação com o clube social e com a bilheteria dos jogos. A previsão com os jogos é de 55,8 milhões de reais, enquanto a arrecadação social é prevista de 68,2 milhões de reais. Neste último ponto, as receitas de mensalidades e taxas de atividades foram contadas com base na manutenção de sócios titulares, acrescidas da reposição inflacionária. Olha o
Palmeiras aí projetando valores realmente muito interessantes para que possa deixar aí as suas contas em dia. Placar Esportivo. É isso, gente. Obrigado pela audiência. Que Deus abençoe aí a sua semana, a sua segunda-feira. Hoje, dia 20 de janeiro. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente volta trazendo mais informações pra você. Forte abraço. Tchau, tchau. Fim de jogo no Placar Esportivo. Até a nossa próxima edição. Rádio Conectados. Diferente das iguais.